Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesse lugar. Louvado seja o teu nome. O Senhor é santo. Oh, maravilhoso é o Senhor, Pai. Te adorar nesse lugar, às margens do rio. Aqui, Senhor. Meu Deus, como Daniel fazia às margens do rio. Aleluias. E nós estamos aqui te adorando às margens do Rio Paraíba. Aleluias. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és santo, tu és santo, magnífico, soberano, todo-poderoso. Aleluias, glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, vocês aí dos grupos, Grupo Mais de Deus, Grupo Guerreiros de Cristo, Grupo Poder do Espírito Santo, lá de Santa Catarina, eu quero dizer que é uma alegria no meu coração de estar nesta tarde junto com vocês, compartilhando esse vídeo com vocês. Eu aqui acabei de fazer uma oração, gravei até um áudio, né? E para os grupos, né, para esses grupos, e para fazendo a oração do Dia dos Pais, quero parabenizar a todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos vocês desses grupos aí, amém? A todos vocês, que vocês tenham uma tarde maravilhosa. Eu vim aqui nas margens do rio, aqui tem muita formiga, né? Para fazer uma oração nesse lugar. Já acabei de orar aqui na beira do rio, eu sempre venho aqui, é um lugar de tranquilidade, de paz, é um lugar que eu considero como deserto, porque aqui só você e Deus, amém? Só você e Deus, sabe, amado, nós temos que procurar o nosso deserto, sabe, deserto que eu digo em relação às pessoas, sabe, um lugar secreto. Jesus, ele nos ensina, quando nós formos orar, procurarmos entrarmos no secreto com o Pai. Ele até fala de entrarmos no quarto, fechar a porta, porque o Pai Celestial ouve em secreto as nossas orações. Enfim, quando você vai para um lugar, vem para um lugar desse, para ficar sós com Deus, você está entrando no quarto e fechando a porta, espiritualmente falando, você está entrando no secreto. Amém? Você está entrando no secreto. É isso que faz a diferença. Sabe, você tem que entender, vocês aí, nesses grupos, entender que a sua vida não pertence mais a você, a nossa vida não pertence mais a nós. Nós entregamos para o Senhor Jesus. No dia que nós fizemos uma aliança com Ele, de aceitarmos como Senhor da nossa vida, nosso Salvador, nós fizemos essa aliança com Ele e automaticamente nós quebramos a aliança com o diabo. Porque todos que nascem nesse mundo, a Bíblia diz que nascem debaixo de uma condenação, por causa do pecado original lá no Jardim do Éden, né? A desobediência, você já conhece, né? De Adão e Eva que comeram a fruta, né? Enfim, então todos a partir daquele pecado nascem nesse mundo debaixo de um pecado, já nasce no pecado, já nasce debaixo de uma condenação. Então o que acontece? Isso quer dizer que as pessoas que não têm Deus, não têm uma aliança com Deus, elas têm uma aliança com o mal, mesmo que elas não tenham feito essa aliança, mesmo que sejam inconscientes. Você entendeu? Porque o diabo, ele não entra, ele não pede licença para entrar, como Deus. Deus respeita a sua vontade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Amém? Mas o diabo, ele entra na vida da pessoa sem pedir licença, sem permissão. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você faz uma aliança com Deus, automaticamente você quebra essa aliança com o mal. Aí você que era servo do diabo, mesmo indiretamente ou inconscientemente, você agora é servo de Deus. Amém? Você passa a ser servo do Senhor Jesus. E você passa a fazer a vontade dele. Isso conscientemente. Porque está escrito, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer brilhar o sol da justiça na sua vida. Isso não importa o problema que você esteja passando. Amém, amados? Então é assim que funciona. Então, não importa a luta que você está passando, eu quero trazer essa palavra aqui, que Deus colocou no meu coração, essa força, né? Através da fé,
para que motivar o seu coração, motivar a sua fé, sabe? Porque a Bíblia garante, sabe? A palavra de Deus, ela nos dá a garantia, sabe? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a luta está passando, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, na saúde, sabe? Com o filho, com a filha, ou, sabe? Um filho nas drogas. Quer dizer, é terrível isso para o pai, para a mãe, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos colocar, sabe, em posição, sabe, de soldado na guerra. O soldado na guerra, sabe, ele fica em qual posição? Ele fica em vigilância. Nós somos soldados do exército de Cristo, sabe? Entendeu? Nós somos soldados do exército de Cristo. Por isso, porque nós vivemos uma guerra. É como nós já falamos em alguns áudios aí, né? Que a nossa guerra, existe duas guerras. Existe a guerra externa, que nós lutamos contra as forças do inferno. Jesus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, que agem nas regiões celestes, né? E existe a guerra interna nossa, sabe? A guerra nossa interna é pior ainda que a guerra contra o inferno, contra o diabo, porque o diabo, ele não entra na pessoa se Deus não permitir. Vê se você está entendendo. Assim como Deus não entra, sabe? Não entra na pessoa se a pessoa não permitir, ele também não permite que o diabo entre, né? Eu falei da maldição, né? Da aliança que a pessoa tem com o diabo. Então, a pessoa, o que acontece? O diabo, ele vem causando destruição na vida da pessoa, sabe? Por quê? Porque a pessoa dá margem para ele agir, entendeu direitinho? Mas se a pessoa, como eu disse, ela quebra aliança com o diabo, fazendo uma aliança com Deus, ela quebra aliança com o diabo, ele não pode mais tocar na vida da pessoa, você entendeu? Então, nós, como estava falando, somos exércitos nós somos soldados, né, do exército de Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o general de guerra, que ele vai na frente, amém? Então, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que nós somos opositores de umas forças, de um exército que existe no mundo, que é espiritual. Nós se opomos a esse exército. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, passamos caminhar, entramos no reino dele, então as forças das trevas, desse reino das trevas que está nesse mundo, elas começam a trabalhar contra nós. Então o que acontece? Por isso nós temos que tomar toda a armadura de Deus. A Bíblia fala em Efésios, a partir do capítulo 10, né, que nós temos que nos revestir no Senhor, na força do seu poder, e fala da armadura de Deus. Fala da oração, fala da palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, fala do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? O capacete de salvação, sabe? Fala da súplica, orando por todos os santos, orando por você, orando pelas pessoas. Santos somos nós, né? Porque nos santificamos, passamos a ser santos no Senhor, por causa da nossa santificação, amém? Então nós temos que fazer o quê? Estarmos em vigilância, porque, como eu estava falando, o soldado na guerra, ele está em vigilância. Por isso que Jesus, lá no Getsemane, ele disse para os discípulos: nenhuma hora vocês oram comigo, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você está entendendo? Então, se você olhar, por exemplo, a passagem, né, de Gideão, por exemplo, lá no capítulo 7, no capítulo 6 de Juízes, Deus faz o chamado para Gideão. Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para Gideão, né, para dar a ele o propósito, falar do propósito que seria com ele, para livrar o povo dos midianitas, que vinham destruir tudo que Israel plantava, enfim. Aí se você observar ali a história, aquela história muito linda, né, que Deus deu a vitória ao povo dele, o povo de Israel, que vivia escondido nas cavernas, porque vinham os inimigos, destruía tudo, que eram os medianitas, os amalequitas e o povo do Oriente, né, eram 3 nações, né, e o povo de Israel ficava escondido com medo nas cavernas, né, fazia covas, né, ficava escondido. Mas Gideão não aceitou aquela situação. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar.
né? E ali o anjo apareceu para ele debaixo de uma árvore ali, né? E disse para ele: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E ele ali, né, ele retruncou, né, por causa daquela situação. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, então cadê as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez tirar do Egito, hoje o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, em outras palavras, o Senhor entregou nas mãos do diabo, se fosse hoje, no caso, né, em outras palavras. Quer dizer, então ali, o anjo viu a fé, a valentia de Gideão e disse: vai nessa tua força e livra o meu povo das mãos dos midianitas, não te enviei eu? Vai lá. Eu vou fazer você vencer como se fosse, eles vão lutar com eles, você vai vencer eles é como se você estivesse lutando apenas com um homem só. Olha só, Deus ia reduzir a força dos midianitas, que eram mais de 120 mil pessoas, sabe? Como se fosse um homem só, para lutar com Gideão. Ali teve aquelas provas, né? Toda, mas enfim, vamos passar para a última prova. Aí se você observar no capítulo 7, você vai ver o momento quando, que foi a última prova, né? Foi o momento que Deus falou com Gideão: ó, tem gente demais aí, faz descer as águas que eu vou te mostrar. Eu vou separar aqueles que vão com você para lutar nessa guerra. Amém? Então ali mostra como que nós temos que espiritualmente agir, sabe? Uma vez que nós estamos numa guerra espiritual, como que nós temos que fazer? Exatamente como aqueles 300 fizeram. É um modelo. Aqueles 300 que foram aprovados ali, no meio daqueles milhares de pessoas ali, sabe? Somente os 300 que foram aprovados pelo Senhor, porque foram pessoas que ficaram em vigilância. Sabe? Quando ele mandou descer as águas, então teve algumas, a maioria, descia, botava a boca na água e bebia a água, sabe? Quando você chega no rio, no lago e bota a boca na água, você perde a visão, você não vê o inimigo chegar nem pela direita, nem pela esquerda, nem pela frente, nem por trás. Sua visão está fechada. Vê se você está entendendo? A visão está ali. Então, eles estavam com o quê? Com a espada na mão. Eles estavam com a espada na mão. Essa espada, ela está hoje aonde? Na nossa boca. É a espada do Espírito Santo. É essa palavra de força, palavra de fé. Você está recebendo, não esmoreça, sabe? Não temas, eu sou contigo. O Senhor está falando essa tarde para você, aos dias dos pais, para você, papai, mamãe, a todos vocês, amém? Em Isaías 41:10, o Senhor diz, ele diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel, com a destra da minha justiça. Então o Senhor está sempre trazendo uma palavra através do servo dele, sabe, para fortalecer a nossa fé. Às vezes tem momentos que você acorda, você já, sabe, meio fraco, então vem uma palavra. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. É o maná dos céus que está trazendo a todo momento. O maná é o quê? É a palavra. Amém, amado? É a palavra de Deus que produz fé, é a palavra que fortalece, é a palavra de Deus, é o nosso porto seguro. Sabe, Jesus disse que a nossa vida tem que ser edificada onde? Na rocha. A rocha é o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, voltando para finalizar esse vídeo, mostrando o modelo que nós temos que ser, espiritualmente falando, como soldado do exército de Cristo, já que nós vivemos uma guerra espiritual contra o inimigo que nós não vemos, que é até mais forte do que nós, só que Deus é muito mais forte do que ele, e Deus é conosco, Deus está na frente da batalha, amém? Nos tornou mais que vencedor, já foi declarado isso, amém? Então, mas aí aquelas pessoas foram reprovadas, e o Senhor disse, olha, coloca à parte isso aí, porque essa aí eu não posso contar com elas, você entendeu? Está com a espada na mão, você está em vigilância. Jesus disse o quê? Vigiai e orai, não é verdade? Você está com a espada na mão ali. Tem mais de 120 mil pessoas dos midianitas, os 3 nações, midianitas, amalequitas e o povo do Oriente, né? E eles estão ali se preparando, o Senhor está preparando ali pessoas para lutar contra aquelas nações inimigas do exército, inimigo de Israel. O que acontece? Aí o Senhor mandou descer as águas, e aquelas pessoas bebia água, sabe como? Botava a boca na água. Agora, o soldado que está em vigilância, o soldado que está, sabe, com a espada na mão, olha só, sabe, olha só, está em vigilância. Para aí.
Você entendeu? Não pode distrair, não. Entendeu? Você está com a espada na mão, você tem que estar em vigilância. Bom, eu vou tomar água, vou beber água. O que eu tenho que fazer? Eu estou com a espada numa mão, eu estou com a outra mão livre. Sabe como? Então eu vou fazer o quê? Para eu continuar em vigilância, ter o panorama da visão toda, todo lado, direita, esquerda. Você tem o exército, o soldado é assim, perdão, é uma formiga, né, no meu nariz. O que acontece? Aí, olha só o que acontece, ó, vou recuar para você entender. Preste atenção, olha só, pensa nisso. Olha só, ó, com a espada na mão e pegando a água, ó, olha só, pegando a água e trazendo a boca, ó. Ó, eu tô com a espada na mão, eu tô bebendo a água, vê se tá entendendo, você tá dando para você ver, né? Ó, tô pegando, botando a água na boca, fazendo como o cão faz, né? O Senhor falou sobre isso. E a espada na mão, eu tô vigiando e bebendo água ao mesmo tempo. Amém? É como se tivesse assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. Não tem acreditado? Não temos como assobiar e chupar cana. Você tem como você chupar cana e assobiar? Eu via muito dos meus avós, né? As pessoas antigas sempre falam isso. Não tem como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas espiritualmente falando, nós temos que fazer essas duas coisas. Nós temos dois braços, duas mãos. Uma mão está segurando na espada, amém? A outra está pegando a água lá embaixo, né? Trazendo a boca, e o seu panorama está aberto para você manter vigilância. Se o inimigo chegar, você... Amém? Agora aqueles que botam a boca na água, ó, desce. Olha só. Aí como que a pessoa, como que eles vão ver se chegar alguém ali, algum inimigo? Entendeu? Então essas pessoas, Deus não pode contar com essas pessoas. Você entendeu direitinho? Nós temos que estar em vigilância, amado. Nós temos que estar em vigilância, não é só orar não. A nossa oração tem que ser constante. Mas a vigilância nossa, sabe, é que vai surtir efeito através da nossa oração. Que você, como aqueles discípulos lá, Jesus foi no Getsemane para orar, sabe, ali na sexta-feira, no dia que o Judas foi lá entregar ele aos inimigos, e ali ele falou com os discípulos, vamos orar. Ele orava tão angustiado que saía sangue dos poros da pele dele. Você entendeu? Em angústia. Ele até chegou a dizer, Pai, se possível, passe em mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava em angústia. Às vezes você passa por essa angústia. Sabe, orando, e às vezes não há resposta. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está ouvindo, enfim. Você entendeu? A luta que a gente passa. Só que a nossa fé, ela é uma convicção do nosso espírito. A nossa fé, ela age no nosso espírito, ela não age nas nossas emoções. Nós não vivemos por emoção. A emoção está ligada ao nosso sentimento, o sentimento está ligado à carne. Você está entendendo direitinho? Então a emoção é coisa dos sentimentos, os sentimentos, coisa da carne. Então isso não produz fruto de justiça. Isso não produz, sabe, o mover de Deus. Porque o mover de Deus, o poder de Deus, ele se move através da fé, não a da razão. Sabe, a razão está mostrando uma coisa, a razão está mostrando que você está com enfermidade, a razão está dizendo, sabe, que o médico disse que você está com a doença, mostrou o diagnóstico, o exame lá e tal, mas a sua fé, que está ligada ao seu espírito, que está ligado com Deus, amém? Paulo diz que nós não vivemos mais por vista, nós vivemos o quê? Por fé. E fé não tem nada a ver com a vista, com a visão física, com os sentimentos, com a emoção, ao contrário. Ao contrário, a emoção, ela anula a fé. Você entendeu jeitinho? Ela anula a fé. Então você pode estar com o que tiver, mas você determinou com Deus. Para aí, eu estou curado e acabou, e você fica firme, e você vai perseverar, você vai orar, enfim. Amém? Aquilo vai acontecer, o milagre vai acontecer. Vocês vejam que quando Jesus quando chegava num lugar para orar alguém, que chegava lá com os discípulos, o que ele fazia? Ele levava somente os discípulos mais chegados, aqueles que realmente agia fé, amém? Agora os outros, e as pessoas principalmente, que não era cristão, não tinha nada, você entendeu? Quando ele chegava para ressuscitar alguém, e para curar alguém, enfim, ele mandava todo mundo sair. Por quê? Porque o ambiente da fé é diferente. O ambiente, tem que se formar um ambiente primeiro,
para que a fé venha manifestar, porque senão as emoções ali naquele ambiente vai atrapalhar o milagre de acontecer. Entendeu? Às vezes o milagre não acontece na sua vida, me perdoe, por quê? Porque você está misturando os dois ambientes, o ambiente da fé, que está ligado ao Espírito, que é interno, a nossa mente, amém? Que está ligado com Deus, sabe? Você está misturando com o ambiente sentimental da onde? Do coração, amém? Você está misturando com o sentimento do coração. O coração, a Bíblia diz, que é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E o Senhor disse, quem o conhece? Mas eu o conheço. Eu esquadrinho o pensamento, para dar cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Amém, amados? É assim. É simples, não é complicado. Deus jamais iria dar uma tarefa para nós que nós não pudéssemos cumprir. É como na escola. Você vai estudando, primeira série, segunda, terceira, a professora ou o professor já pode chegar e dar a quarta série para você. Se você está começando ali, digamos que você já fez aquelas primeira A, primeira B, aquele negócio todo. Aí vai para a primeira série, hoje não sei como é que é, já é diferente um pouco, né? Eu estudei assim, primeira, segunda. Então, aí acontece, está na primeira, você está na primeira série. Aí a professora vem e passa você, eu vou passar você para a quarta série. Tem como? Não. Não, amado. Aí vai para a segunda, aí você vai estudar, vai fazer prova. Se você passar, vai para a terceira. A nossa vida espiritual é assim, com Deus. Amém? É provas que nós fazemos e se nós formos aprovados naquela prova, ou nós somos aprovados, somos reprovados. Se nós formos aprovados, nós vamos passar por uma outra série, ou seja, uma outra etapa. Então, nesse caso, está havendo o quê? Crescimento espiritual. E tudo que Deus visa na nossa vida é um crescimento para nós termos intimidade com Ele. O pai quer ter intimidade com o filho, comunhão com o filho. Não é para nós, sabe, ele não prepara a gente, sabe, em função das coisas dessa terra, desse mundo, não. Não, porque nós não vamos ficar nesse mundo, aqui nós estamos de passagem. Então, ele quer nos preparar o nosso espírito, nos moldar no espírito dele, quebrantando a nossa carne, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que nós possamos ficar preparados para um dia nós subirmos, sairmos desse mundo para morarmos com Ele. Porque esse é o desejo do coração do Senhor. Porque se não fosse assim, se assim não fora, Ele não teria vindo para trazer a nossa salvação, morrer por nós. Vê se você está entendendo. Amém? Digam graças a Deus. É assim que funciona. Essa é a palavra que eu queria deixar para todos vocês aí. Amém? Nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos finalizar para não ficar tão grande esse vídeo. Que Deus venha abençoar todos os pais nesse dia dos pais, esse dia domingo, hoje. Amém? Vamos nos preparar para ir para a casa do Senhor. Muitos já foram, fizeram a obra, ou já buscaram na parte da manhã. E nós vamos agora à tarde para a nossa igreja. Eu desejo um feliz dia dos pais. Eu vou sair daqui, vou para a casa da minha filha, que ela me convidou para almoçar com ela, né? Então, já passou um zap para mim, uma mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês, né? Eu quero fazer uma pequena oração, pedir a Deus por todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, de todo o coração, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de estar aqui na beira desse rio, às margens desse rio. Já fizemos uma oração no áudio e agora esse pequeno vídeo aqui para abençoar a vida dos teus servos nesse grupo, o Grupo Mar de Deus, o Grupo Guerreiros de Cristo, o Grupo Poder do Espírito Santo. Visita cada pai, mais uma vez eu peço, hoje é o dia especial nosso, dos pais. Senhor, muito obrigado por esse momento, meu Pai. Guarda, meu Deus, continua guardando a nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossa saúde. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Sela, meu Pai, o nosso coração contra, meu Deus, toda investida do mal. Nos livra da tentação do diabo, do inferno. Nos livra de todo o mal, no nome de Jesus. Quem crê, diga assim seja, eu recebo, diga amém e digam graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe, fiquem todos na paz.
uma ótima tarde, uma ótima noite. Amém? Eu amo vocês. Fique com Deus. Glória a Deus.